Quero começar esse vídeo com uma oração que eu faço sempre antes das minhas palestras, das minhas pregações. Eis a cruz do Senhor, fugi inimigos todos, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Algumas pessoas até pensam que o meu ministério é a pregação, mas eu tenho certeza que Deus me usa muito quando eu atendo as pessoas em oração ou para uma orientação espiritual. E quero retomar os vídeos do nosso canal, começando com esse vídeo através de uma inspiração que Deus me deu, né, por um atendimento, por uma partilha que eu fiz essa semana. Fazia uma partilha com meu amigo Marcel. Marcel é meu parceiro de pregação, de animação e louvor, né? Quando vamos pregar sobre os santos anjos. Marcel partilhava uma situação do seu trabalho e eu resolvi orar para o Marcel, pedindo a Deus que me mostrasse, né, em cima daquela partilha, como poder ajudar, né? Às vezes os cachorros vão latir, infelizmente é assim, né, que isso não te incomode, né? Mas o Marcel partilhou e eu fui rezar por ele e Deus me deu, através da sua ciência, a moção do patinho feio, né? E no dia seguinte eu fui partilhar com o Marcel, falando para ele que tinha orado por ele, e Deus colocava, né, a figura do patinho feio, mas não na questão da beleza do patinho, mas no ser diferente. Fizemos a partilha se alongar um pouquinho e ele partilhava que era o que ele estava sentindo no momento, como o patinho feio. Até me mandou uma figurinha do patinho feio, e aí ele fez um comentário comigo, que foi exatamente isso que o gerente dele tinha falado com ele, de ser diferente. Marcel, você é diferente. Mas o que é ser diferente no mundo de hoje? Para a gente poder entender, né, quando a gente olha para o patinho feio, a gente vê o quê, né? Primeiro a gente já fala patinho feio. Se falasse pato feinho, ficava diferente, não ficava? Mas colocou lá patinho, já que colocou ele pequenininho, né, menosprezado, fraquinho. Então você vai usando esses adjetivos aí que você quiser, que vai mostrar que o patinho, além de ser feio, é pequenininho. É um patinho, é lá um coitadinho, né? Diferente do que é e de que nós devemos ser. Nós não somos coitadinhos, né? Pelo contrário, somos pessoas inspiradas e inspiradoras. E eu partilhava com o Marcel sobre isso, de ser diferente. Mas ser diferente como? Diferente onde? Eu sempre digo que nós temos que, ao entrar na vida do outro, nós temos que fazer a diferença, né? Muito mais do que ser diferente, é fazer a diferença também. E como Deus me dava a ciência, que então era o patinho, ele precisava me dar a sabedoria de como orientar nessa questão do ser diferente. E o que vinha no meu coração e vem no meu coração é que nós temos que vencer a nós mesmos. Eu tive outras partilhas de oração essa semana, um afilhado meu comentando a situação que ele vive, e ele diz que ele fica preso numa situação. Então, aquela situação é para ele o patinho feio. E quando as pessoas olham para ele, né, não veem a situação, mas veem ele como o patinho feio, o fraco, o perdedor, o que está sempre ficando para trás. Numa outra partilha, comentávamos, eu e uma outra pessoa, sobre a situação de chegar tarde na vida do outro. E aí é importante fazer a diferença. Comentava sobre um suicídio, sobre uma questão particular em si, mas que ninguém observou. E quando observaram, era tarde demais. E aí nós não descobrimos quem era o patinho feio na história, mas vimos aquele
ou aquela que cometeu o suicídio como o patinho feio, a perdedora, a fraca, o fraco. E assim nós vamos vendo. E quando eu falo para você que existe patinhos feios na nossa história, sim, mas não seja você o patinho feio. Não seja você, né, o cabeçudo, como está lá na figurinha do patinho, ou o fraquinho. Não, seja o diferente. Todos eram iguaizinhos, mas ele era diferente. E ninguém é igual a ninguém, somos diferentes. E nós temos que fazer com que a diferença vá fazer a diferença. Parece até um trocadilho bobo, mas é isso. A nossa vida é cheia de metáforas, cheia de... As pessoas sempre nos estão querendo, às vezes, nos diminuir, né? Oh, essa pregaçãozinha sua, essa palestrinha sua foi bacana. Olha, você podia ser assim. Se você fizer isso, vai ser melhor, né? Mas ninguém aceita a nossa condição de ser diferente. E aí, para a gente ser diferente, né, às vezes nós temos que encarar os nossos sofrimentos, os nossos problemas. E como a gente faz isso? Vencendo a nós mesmos. Vai chegar uma hora da história do patinho feio que ele passa a ser o herói daquela famíliazinha de patos. Ele passa a ser o diferente que fez a diferença. O que eu quero para mim, o que eu quero para você, é que a gente saia do patinho feio, do fraquinho, para ser, mesmo que seja feio. Fazer o quê, né? Mas Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Ele faz é muito belo, né? Mas mesmo que você sinta-se feio, não se sinta inferior, não se sinta enfraquecido por conta das dificuldades que você está passando no momento de hoje. Até quero que, se você quiser, esse ano eu quero orar por você, que faz parte aqui do canal, que sempre assiste os meus vídeos. Deixa lá o seu comentário, fala, eu quero que ore para mim, porque eu preciso de um milagre, eu preciso de uma situação assim, e eu vou, durante todo esse ano de 2024, fazer isso. Orar por você, para que aconteça o diferente, para que você faça a diferença. Eu li uma coisa no livro e vou ler aqui, como é difícil a gente vencer o complexo do patinho feio. E por isso a gente tem que lutar assim, ó. Vencemos o sofrimento em nós próprios e não no sofrimento. Às vezes a gente quer eliminar o sofrimento. Não, a gente tem que cuidar da gente. Teve uma hora que o patinho feio teve que cuidar dele. Ficou sozinho, desamparado. Vencemos o sofrimento lutando contra nós mesmos e não contra o sofrimento. Lutamos contra nós mesmos e não contra a pessoa que nos faz sofrer. Pois a causa do meu sofrimento não é meu irmão, mas eu mesmo, a maneira como eu vivo. Se você ficar vivendo e tornar a sua vida como a do patinho feio, a síndrome de ninguém gosta de mim, eu sou fraquinho, eu não consigo, eu não posso, eu te dou um conselho. Descubra o segredo de São Paulo. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Vencendo a síndrome do patinho feio, sendo diferente, mas fazendo a diferença a começar pela sua vida. A vencer a si mesmo, a olhar para a sua situação e falar assim, eu estou nessa situação, mas não vou permanecer. Eu estou passando por esse sofrimento, mas eu não vou permanecer. Eu estou passando por essa enfermidade, mas eu não vou ficar nessa enfermidade. Vence-te a ti mesmo. E comece fazendo diferença na sua vida. Tu és o patinho feio? Paciência. Mas talvez tu seja um grande guerreiro e não sabe. Uma grande guerreira e não sabe. Vamos esperar o nosso próximo vídeo. E eu espero orar por você, rezar por você, fazer preces por você, para que você faça a diferença por ser diferente. E sendo diferente, as pessoas vão ver a diferença que é estar do seu lado como vencedor ou como vencedora.